Olá, vocês que estão ligados nas redes sociais, na internet, sejam muito bem-vindos. Temos hoje o privilégio de falar, a partir de agora, de um projeto que tem transformado vidas. Trata-se de uma metodologia de transferência de tecnologia que tem o objetivo de capacitar profissionais da assistência técnica, da extensão rural, pecuaristas em técnicas, práticas e processos agrícolas, zootécnicos e também gerenciais e ambientais. As tecnologias elas são adaptadas regionalmente em propriedades que se transformam em verdadeiras salas de aula. Estas são monitoradas quanto aos impactos ambientais, econômicos e sociais no sistema de produção após a adoção dessas tecnologias. Eu estou falando do programa Balde Cheio, que é um programa que vamos destacar no programa de hoje, a partir de agora em nossas plataformas nas redes sociais. Eu sou Cristiano Machado, jornalista, editor do norteagropecuario.com.br, com sede em Palmas, e apresento hoje aqui os nossos convidados. Temos aqui a participação de Júnior Colombo, ele é médico veterinário da JP Treinamentos e Projetos, é instrutor do programa Balde Cheio no Tocantins e no Pará. Cláudio Barbosa, zootecnista da Embrapa Pesca e Aquicultura, com sede em Palmas, capital do Tocantins, que atua também no projeto na região Tocantins e Pará. Cláudio Saião Lobato, ele é médico veterinário, atua entre outras atividades na Secretaria de Desenvolvimento Rural de Palmas, a capital tocantinense. Ele é responsável pelo acompanhamento de unidades aqui na capital do estado. E temos a grata satisfação, o privilégio de receber dois profissionais da área e que também são produtores e vão falar das experiências deste projeto Balde Cheio. O Eduardo Abreu, ele é engenheiro agrônomo, produtor de leite e proprietário da agropecuária Sanspedit, localizada no projeto de irrigação São João, em Porto Nacional. E a sua esposa, a Ingergleice Abreu, também engenheira agrônoma e coproprietária da empresa. Antes de iniciar esta conversa, eu gostaria de, neste momento, parabenizar ao coordenador nacional deste programa Balde Cheio, o Dr. André Novo, ele que é engenheiro agrônomo e com certeza é um dos responsáveis por todo este trabalho que é desenvolvido a várias mãos, com a participação de técnicos, de produtores e muitos parceiros engajados nesta iniciativa. Para falar sobre este projeto, inicialmente sobre os seus conceitos, eu gostaria que o Júnior Colombo, ele que é um instrutor aqui deste núcleo Tocantins e Pará, pudesse apresentar um pouco o histórico do Balde Cheio. Júnior, muito obrigado por sua participação. Fale e apresente o Balde Cheio para quem está nos acompanhando neste momento. Olá, Cristiano. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês a respeito do projeto Balde Cheio. Agradecer ao Cláudio, da Embrapa aqui de Palmas, ao técnico da Sanspedit, o Eduardo, e falar que o projeto, na verdade, ele se iniciou depois que o Dr. Arthur Pinelato, que é um dos idealizadores do projeto, foi fazer uma palestra em Patis, no estado do Rio de Janeiro, e foi apresentar alguns dados das propriedades que eles assistiam no município de São Carlos, né, que é onde a Unidade Pecuária Sudeste se encontra instalada. E depois da palestra, um produtor se levantou e questionou o Dr. Arthur, né? Perguntou: tá, adorei tudo que foi apresentado e eu quero fazer na minha propriedade. Quem que vai vir fazer para mim? Aí o doutor respondeu que não tinha ninguém para fazer isso aí, né? Porque ele estava em São Carlos e a propriedade. Aí o produtor falou assim pro doutor: então o que você veio fazer aqui, né? Porque você me apresentou o paraíso, uma coisa formidável, e agora não tem ninguém para me ajudar? Foi aí que ele voltou na viagem de volta, ele comentando com a gente, ele voltou, chegou, conversou com o André Novo e com o Marquinhos, que são as três pessoas mais envolvidas no projeto lá na Embrapa Pecuária Sudeste,
e falou que a gente tinha que mudar. Tinha que mudar essa metodologia, em que não adiantava a gente ficar fazendo só palestra, que a palestra não vai ocasionar nada. Foi aí que surgiu, a parceria na época foi com a CAT, né? Que é o órgão de assistência técnica no estado de São Paulo. Sim. E foi se montar uma parceria com ela para treinar os técnicos na metodologia. E eu sou um deles, né? Eu comecei o projeto em 99, eu sou técnico do projeto desde 1999. E todo mundo pergunta, ô Júnior, tem um manual do projeto balde cheio? Não tem manual. Porque cada propriedade que a gente trata é uma propriedade diferente. Elas podem estar localizadas, são vizinhas, muito parecidas de tamanho geográfico, de tamanho de terra, mas talvez com sistemas que não pode, tem hora que eu posso aplicar e tem hora que eu não posso aplicar em cada propriedade. É um projeto que todo produtor que queira participar, ele tem, e tem assistência técnica, é claro, ele pode participar. Nós já começamos projetos em que o produtor não tinha terra, era arrendamento. Já começamos projetos em que o produtor não tinha vaca. Começamos projetos em que o produtor começou com vaca emprestada. Ou seja, é um projeto que inclui todos, tá? Principalmente o pequeno produtor. Porque quando a gente fala, nós aqui no estado do Tocantins mesmo falando, nós temos produtores que hoje estão produzindo 12 litros de leite. Tá? Esse produtor com certeza não tem uma condição financeira de pagar uma assistência técnica pelo volume de leite produzido. E nós atendemos esses produtores. E atendemos produtor de 2 mil litros de leite também. Sim. Ou seja, o projeto é para todo produtor que queira crescer. Tá? Porque muita gente pergunta qual que é o principal objetivo do projeto balde cheio. É melhorar a qualidade de vida do produtor. Esse é o grande objetivo nosso. Tá? E é um trabalho que, me permita, doutor, é um trabalho que eu tenho testemunho de já ter acompanhado, inclusive com o Dr. Cláudio Saião Lobato aqui em Palmas, e é realmente essa mudança de vida que impacta na vida dos produtores, que aprendem a questão de gerenciamento, gestão e também aquela coisa que vocês levam como técnicos de coisas simples que dão resultados enormes, não? Exato. Eu falo assim, que o maior investimento que nós fizemos nas propriedades do projeto é um papel e uma caneta. É a gestão. Tá? Isso custa muito barato. Né? Muita gente fala da atividade leiteira que é inviável economicamente, que não dá lucro, que eu pago para trabalhar, que o preço do leite tem hora que não comporta custo. E a gente tem mostrado com os produtores que tem coisas muito mais importantes para a gente trabalhar dentro da propriedade para depois pensar em empresa de leite. É uma das coisas. O produtor fica sempre fixado em questão de preço. E eu conheço fazendas, não aqui no Tocantins, mas em São Paulo, de onde eu sou, que se pode pagar 3, 4 reais o litro de leite, que ainda não se paga custo. Exato. Nós vamos falar muito, me permita, a gente vai falar muito ainda com o senhor, mas eu gostaria de, já nesse primeiro giro também, obter aqui a opinião, a palavra do Dr. Cláudio Barbosa, que também ele atua diretamente nesse trabalho. E eu gostaria, nesse começo, nessa sua primeira participação, desde já agradecendo, parabenizando também pelo trabalho, que o senhor pudesse explicar o funcionamento do balde cheio aqui neste núcleo Tocantins Pará. Também quero agradecer, né, a essa oportunidade, Cristiano, e a quem está nos assistindo. Né? O trabalho aqui realmente se iniciou, como você disse, em muitas mãos. Né? Sem essas muitas mãos, a gente não tem como realizar o trabalho. Então a gente depende de parcerias, além da parceria com os próprios técnicos, que eu digo que também é uma troca, é uma parceria, né? E com os produtores, as produtoras. Então a gente precisa de parcerias fomentadoras também, porque como o Júnior acabou de falar, tem produtores que querem estar no projeto e não tem condição de pagar uma assistência técnica e nem pagar
a uma fase instrucional, né, da metodologia do instrutor para treinar o técnico que está ali naquela propriedade, naquela sala de aula. Então, nós temos parcerias estabelecidas a partir de 2018, o projeto começou aqui em 2018 com uma visita, e em julho de 2019 iniciou o primeiro treinamento coletivo para os técnicos do Tocantins e do Sudeste do Pará. E de lá para cá, a gente tem enfrentado várias dificuldades, como a gente sabe, né, como pandemias, etc., a questão de logística. São 2 estados onde nós temos poucos municípios grandes e grandes distâncias a serem percorridas. Nós temos uma população ainda pequena, né, uma renda per capita baixa e poucos consumidores. Isso quer dizer, o desenvolvimento da cadeia do leite nesse estado nosso e no Sudeste do Pará também, ele é um desenvolvimento mais lento, incipiente. A gente não pode querer se comparar, né, a uma cadeia do leite do sul de Minas, norte de São Paulo, que já tem 400 anos. Né? É desde a época da política do café com leite, então é muito diferente. E aqui a gente tem, hoje, já tivemos 35 propriedades que aderiram ao projeto, né? Atualmente dessas 35, 25 são do Tocantins e dessas 25, 20 permanecem no projeto, porque é voluntário para entrar e para sair do projeto, tanto o produtor quanto o técnico. E no Pará a gente também teve 7 propriedades no Sudeste do Pará que se aderiram, e atualmente estamos rodando com 3 propriedades. O número de técnicos lá são 2 técnicos que estão em treinamento atualmente, né? E aqui no Tocantins são 20 técnicos. Então a gente está com esse projeto assim evoluindo, né? Com as parcerias do Senar, da FAET, né? Da SEAGRO, da Secretaria da Agricultura do Estado, né? Do Rural Teams, da ONG CI Brasil, que tem contribuído muito, né? E algumas com os produtores, é claro, que também são parceiros, né? O pessoal da Duet, consultoria no Pará, e espero que não esteja esquecendo de ninguém. A gente colocará nas legendas, inclusive no texto de apoio deste material, o Dr. Cláudio Barbosa. Antes da gente falar com os atores principais, que são os produtores, gostaria que o senhor passasse o microfone ao Dr. Cláudio Saião, para que ele falasse como técnico este trabalho sobre a coordenação, há uma coordenação, e esse trabalho que é o contato direto com os produtores. Já com uma experiência enorme neste trabalho, um dos técnicos aqui que atua neste núcleo Tocantins e Sudeste do Pará é o médico veterinário Dr. Cláudio Saião Lobato. Eu gostaria que o senhor falasse como é este contato, quais são os objetivos e o que o senhor leva em termos de informação e de experiência para os produtores. Mais uma vez, muito obrigado, é um prazer fazer esse programa contigo novamente, já que é um grande parceiro, incentivador do nosso trabalho. Obrigado, Cristiano, e a todos os parceiros que aqui estão, né? Para mim é um momento assim, muito importante, porque as transformações elas acontecem não só naquele que nós assistimos, né? Acontece primeiro com a gente, né? Então, com essa retomada que houve em 2019 do projeto, que antes o projeto ele tinha uma outra direção, mas a direção vindo para o Estado e ficando sobre a Embrapa local aqui, ela permite uma coordenação mais adequada. Então, com essa retomada, isso foi muito importante, porque eu participei dessa capacitação em 2019, e uma coisa que até eu comentei com o Dr. André, que foi das capacitações que eu mais me adequei, porque ela me transformou, né? Na verdade, ela me formou, né, por uma situação que nem foi citada aqui. O Tocantins não tem uma característica leiteira, apesar de ter já lutando já uns 30 e poucos anos aqui no estado com essa causa, mas assim, não tem uma formação muito adequada. E com essa questão da Embrapa nos trazer essa capacitação, e ela usa uma situação que é muito diferente, porque a gente, quando estava nas escolas de faculdade, eles falavam sempre que tinha que unir a ciência, o técnico e o produtor, mas isso tudo não existia essa extensão, e hoje o projeto ele permite isso,
Então o técnico se transforma e consegue também assim trabalhar com os produtores, levando esse conhecimento, e não só nessas unidades demonstrativas, né? E a gente tem que ver um pouco o que o Cristiano também está falando. A gente se apropria com o acompanhamento do Júnior Colombo, que também tem ajudado demais aqui o nosso estado, já não é de 2019, né? Já faz alguns 20 anos atrás que ele fez a primeira chegada aqui no estado. Então, com essa transformação nessa unidade, também a gente replica isso a outras unidades assistidas, né? Então, aqui hoje, pela Prefeitura de Palmas, a gente tem também essa condição de assistir a outros produtores e levar essas experiências que nós tivemos com o Eduardo, com o Anísio Moura, que são as unidades demonstrativas, mas também a outros produtores. Hoje mesmo eu estava numa reunião e outro produtor querendo já entrar no sistema. Então, para nós, a gente já agendou uma visita para poder assim, multiplicar e levar então o desenvolvimento não só daquela propriedade, mas buscar um desenvolvimento regional, que hoje Palmas tem uma produção de 5, 6 mil litros de leite, mas o consumo é muito maior, né? Se projeta que 150 ml de leite por dia seria o indicado pela Organização Mundial da Saúde. Então, se nós só tivermos nas escolas com 45 mil alunos, né, quanto é que a gente tem que ter de produção? Então, nossa função como técnico de extensão rural é promover o desenvolvimento, abrir mercado e assim também transformar um pouco a região que a gente está atuando, né? Sem dúvida. E novamente eu os parabenizo, os técnicos envolvidos diretamente neste trabalho. E eu deixei por último, realmente por questão de importância mesmo, porque eles são os atores principais. Eles são os principais parceiros. O objetivo todo deste trabalho envolve um trabalho de muitos e muitos profissionais para que os produtores possam, primeiramente, acreditar no projeto e, segundo, encampar, ser parceiro realmente e, acima de tudo, que possam também propagar esse projeto com aquilo que houve da transformação. Então, eu tenho o prazer também de trazer aqui o Eduardo Abreu, a esposa, a Ingergleice Abreu, ambos são agrônomos e vão falar. Gostaria que vocês falassem, primeiramente, como chegou o projeto Balde Cheio até vocês? E que vocês falassem primeiro do primeiro impacto, se houve realmente aquela adesão ou até mesmo pelas muitas e outras tentativas da questão da cadeia da bacia leiteira aqui no estado, como vocês receberam e pudessem falar também como hoje está a atividade de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, que estão representando muitos produtores, que são, como disse, o objetivo final, e para tudo isso que é desenvolvido é para que vocês possam atuar, melhorar a condição de vida de vocês e também ser uma transformação na vida de muitos outros vizinhos e outros produtores que atuam aqui nesse país. Muito obrigado mais uma vez pela participação e relatem um pouco aí como foi a experiência, como conheceram e hoje toda essa transformação, qual o estágio que está a propriedade de vocês. Olá a todos, primeiramente queria agradecer essa oportunidade, né? É um prazer enorme para a gente estar aqui conversando com vocês. Obrigado, Cristiano, Cláudio da Embrapa, Júnior, Cláudio, que é o nosso técnico. Falando um pouco da nossa história, né, de leite, a gente começou a produzir leite em janeiro de 2016, então vai fazer praticamente 7 anos, né? Então nós tínhamos muita vontade, né, uma aptidão, porém ainda muita coisa sendo feita no rumo, né, da intuição. Por mais que eu e Inês nós somos agrônomos, a gente entendia pouco de vaca, pouco realmente do leite, então a gente foi muito fazendo as coisas com, não vou dizer de qualquer forma, mas um pouco desorganizado, né? Então, de 2016 até 2020, a gente teve muita oscilação na produção, né? Vou dizer muito mais baixos do que altos, então a gente fechava praticamente todos os anos no vermelho. E em 2020 a gente começou com o Cláudio, né? O Cláudio nos procurou, inicialmente a gente começou a falar para fazer manejo de inseminação nos animais, né? A gente tinha tudo, a gente queria mudar um pouco o manejo nosso. E a partir dessa conversa de inseminação, o Cláudio começou a tratar com a gente em relação à questão de gestão, a gente tentar organizar melhor a alimentação dos animais, a gente melhorar a adubação das pastagens, e a gente começou a aproximar um pouco mais essa conversa consultiva, onde ele orientava bastante a gente, né?
E em 2021, a gente começou a fazer parte, inicialmente, do balde cheio, com a visita do Cláudio da Embrapa, do Júnior, do próprio Cláudio que atende a gente, né, em um dos treinamentos da Embrapa para os instrutores, em julho de 2021, e a gente começou a tentar adequar toda a nossa produção, toda a nossa produtividade, nosso trabalho em relação ao que é pedido para a gente. Quando o Cláudio conversou comigo, com o engenheiro dessa primeira vez, sempre tem aquele impacto, nossa, vai ficar muito caro para mim, né? E como é que eu vou conseguir atender as demandas para eu poder ajustar minha produção? Mas para nós foi surpreendente porque não falamos em dinheiro. Nós inicialmente não falamos em dinheiro, aumentar investimento, nada. Nós falamos em adequar o nosso manejo, adequar a nossa situação, a nossa realidade, dentro do que a Embrapa pede, a orientação do Júnior, dos Cláudios, né? Para a gente melhorar de fato o nosso manejo, a organização financeira. Então a gente teve uma mudança muito mais de cultura minha da Engenharia Gleice do que realmente investimentos, né? A gente não precisou comprar nada do que nós já tínhamos, adequamos a nossa produtividade dentro das orientações. E para nós, assim, foi uma virada de chave incrível. Nós praticamente mais do que triplicamos a produção de leite em 1 ano e meio, né? O rebanho é basicamente o mesmo, até a gente vendeu um pouco de animal para poder diminuir um pouco a quantidade de vaca e ter uma oferta de alimentação. Então saímos da realidade onde a gente comprava silagem para a realidade de uma oferta de pastagem, baixar um pouco o custo. Eu sempre falei muito, o Júnior sempre comentou isso desde a primeira visita dele, não preocupe com o preço de leite, não é que o preço está bom não, mas realmente a maior parte do problema está interno, a gente tem que adequar a nossa realidade. Então a gente conseguiu melhorar a produção, melhorar a condição dos animais, e foi surpreendente, porque as vacas que nós tínhamos e a gente achava que produzia pouco, surpreendendo a gente em produtividade. Então vacas de 10 litros passaram a dar 20, né, 18, 22, 23, 25 litros, como nós tivemos, e são as mesmas vacas, mudamos o manejo, né, tentamos condicionar, ainda tem muita coisa por fazer, mas assim, a gente conseguiu ter uma mudança de cultura, de condição, que a gente pudesse melhorar a nossa produção. Então assim, passamos de um momento onde a gente discutia, será que a gente continua ou para, né, porque não está dando prejuízo, para um momento que a gente está começando a pensar muito mais, quais são os nossos próximos passos, aonde a gente pode chegar. Então, assim, a gente foi uma surpresa muito produtiva, né, e assim, para nós, assim, positivamente impactou muito, né, que vem dando bastante resultado e a gente tem uma expectativa ainda muito maior. Engenheiro Gleice, como foi a receptividade da apresentação desse projeto, já que vocês, além de produtores, vocês são técnicos também, vocês são agrônomos. Diante disso, a aceitação ao projeto, como foi o primeiro impacto do conhecimento, da aceitação e da adesão de fato a esse projeto Balde Cheio? Obrigado por sua participação aqui. A gente fica muito feliz de ter 2 exemplos aí de técnicos que são produtores que têm essa condição até técnica de dar esse depoimento, que vai ser muito útil para todos os produtores que vão nos assistir. Obrigado, viu? Eu que agradeço, né? Nós agradecemos pelo convite e por partilhar, né, a nossa experiência com as demais pessoas. Então, nossa história foi como o Eduardo falou. No primeiro momento, realmente, a gente teve um choque, né, de gestão, digamos assim, foi o ponto principal. Porque, além de adequar manejo, né, além de adequar a questão de qualidade de alimentação e outras coisas também, o principal foi a questão de gerenciamento, né? Então, assim, a gente não mensurava, não tinha como mensurar anteriormente condições como a gente hoje tem, né, de mensuração. Então, é muito importante a questão da gestão que foi trago para a gente. Então, hoje a gente consegue realmente avaliar se um animal ele realmente está produzindo adequadamente ou não. A gente consegue avaliar se o que está sendo investido dentro da propriedade ele está tendo um retorno adequado ou não. Então, a gente hoje tem condições de ter uma tomada de decisão melhor, né? E isso quem proporcionou foi a chegada do projeto para a gente. Até então a gente fazia, mas a gente ainda não tinha tanta segurança, né? Mas com a gestão, que é um dos pontos principais do projeto, auxiliou bastante, né? E aí, assim, a gente só viu o crescimento. Desde o momento que a gente iniciou, a gente só viu o crescimento. A cada visita, um desafio novo, a cada visita vinha uma questão nova, mas como o Eduardo falou, nenhuma que incluísse grandes investimentos, mas sim mudança de comportamento, né? Então, assim,
precisa muito, no caso, o produtor, além de acreditar no seu potencial, que foi uma das coisas que o projeto nos trouxe, né? O projeto fez com que a gente acreditasse mais no nosso potencial também, né? E aí, além disso, mostrar de forma adequada cada ponto que a gente tem que estar trabalhando, né? Então, acredito que foi esse a jogada, a mudança de chave dentro do nosso projeto, né? Exatamente, acreditar. Gostaria de que passasse o microfone aqui ao instrutor, ao Júnior Colombo. O Dr. Cláudio Barbosa, ele falou há pouco aqui dos parceiros, das instituições parceiras. Para vocês, técnicos, os produtores, de fato, são os grandes parceiros porque há uma troca de conhecimento com experiência e aí vocês conseguem trabalhar junto. Como que é isso no dia a dia, na prática de todo esse trabalho, Dr. Júnior? Cristiano, eu como instrutor, eu venho nas propriedades a cada 4 meses, tá? O técnico local, pelo menos uma vez por mês, ele visita as propriedades. Seria muito injusto da nossa parte como instrutor e chegar numa propriedade que, na verdade, quem mais conhece as propriedades são os produtores. E esse é o diferencial do projeto Balde Cheio, que ele não é um projeto engessado, que existe uma regra para ser cumprida, a não ser a gestão. A gestão a gente não discute com ninguém, é para ser cumprida. O resto, os meios de produção, se eu vou fazer cana, se eu vou fazer silagem de sorgo, se eu vou fazer silagem de milho, se eu vou fazer piquete rotacionado, se eu vou fazer irrigação ou não, isso a gente discute com os produtores. Não é um negócio que existe uma receita que todas elas vão fazer, piquete rotacionado e isso aqui. Isso é uma discrepância muito que acontece no projeto Balde Cheio, principalmente aqui em Tocantins. Porque muita gente, essa semana mesmo, conversando com um grupo de técnicos lá na região norte do estado, e tinha um técnico recente, que a gente começou na unidade agora, e na hora que a gente falou qual que era o conceito que ele tinha do projeto Balde Cheio, ele falou que era piquete e irrigação. Irrigação não é para qualquer um, porque a primeira coisa precisa ter água. Exato. Primeira situação, outorga, toda a documentação, enfim, essa é a primeira situação. A segunda é o investimento, que nem todos têm condição de fazer no momento, entendeu? Então, essas são as questões que a gente discute muito, que nem o Eduardo Regenclis falou. Nós não falamos em dinheiro, geralmente nas visitas. A gente conversa com o produtor, coloca uma situação para que ele consiga ver se ele consegue fazer, e a primeira pergunta que a gente fala para o produtor é isso: você consegue fazer isso aqui? Né? Eu me recordo muito numa visita nessa rodada agora, Cristiano, em que o produtor, nós estávamos discutindo a questão da organização da colheita, a divisão da pastagem numa área de 0,3 hectares, em que na hora que nós pegamos a análise de solo e passamos para o produtor, ele comentou com a gente que não teria condição de comprar o adubo para aquele mês, teria que comprar só para o mês de dezembro agora. E surgiu a discussão disso e tudo, como a gente poderia fazer, até que ele, ainda bem que ele até trocou com o técnico local e comentou com a gente: olha, eu preciso até te dar a parcela do arame, né? A parcela de comprar o arame de choque para fazer os piquetes. Aí a gente, peraí, vai comprar arame? Para que comprar arame? Nós precisamos comprar adubo. Não aumenta a produção de leite, de carne, o que seja, se a gente não investir em alimentação. Exato. Que é o grande problema da atividade leiteira, não no Tocantins, não no Pará, é no Brasil todo. O nosso rebanho passa fome. Essa é a grande realidade. Tá? E aqui a gente vem conversando com esses produtores e com os técnicos a respeito disso. Vamos fazer comida. Vamos fazer comida para o rebanho. E nessa propriedade a gente deixou de comprar o arame para comprar adubo. Tá? E o arame, ele vai pegar um arame que ele consegue pegar usado, de pneu de caminhão, do que for. Não é isso que determina o sistema de produção. Não é isso que determina o sucesso ou insucesso da propriedade. E eu até comentei com ele: se alguém for na sua propriedade e começar a reparar em cerca, é sinal que o piquete está muito ruim. Porque se a pastagem estiver bem, estiver boa, não vai dar nem para ver a cerca. Né? Você vai pegar bombaça com 1 metro, nem vê a cerca. Nós trabalhamos com um aparelho de choque, um cerquinho de 80 centímetros. E o mombaça cresce, no caso, falar de mombaça, né? Que é o capim que a gente mais utiliza, não por modismo, nada que
a gente gosta muito de usar ele, mas usamos braquiária também, inclusive no Eduardo tem braquiária, tem momassa também. E a gente tira isso aí. Então são conceitos, tá? Só que nós precisamos do técnico local. Por quê? Como o Cláudio falou, ele trabalha na propriedade do Eduardo e do seu Anísio, como unidades oficiais ou unidades demonstrativas, e ele atende mais outras propriedades. Porque se fosse pra gente, se eu viesse aqui a cada 4 meses e atendesse só o Eduardo ou só o seu Anísio e fosse embora, é a mesma situação que aconteceu com o Dr. Arthur lá atrás. Né? Não sai do meu lugar, atende 1, 2. E qual que é o objetivo nosso? É treinar o técnico local para que ele possa atender mais produtores. Entendeu? Então, dificuldades acontecem em todas as propriedades, a gente sabe disso, só que a gente tem que respeitar a realidade de cada um e em cima disso propor ações que o produtor, na verdade, queira fazer. O sucesso da propriedade depende muito do produtor, de ele acreditar nele mesmo, que é o que vocês comentaram agora há pouco. Que ouvimos esse depoimento. Exatamente, ele acreditar nele mesmo. As técnicas que a gente usa são técnicas que já estão mais que discutidas, né? Sistema voazão, rotacionado. Quanto tempo faz isso? O primeiro projeto foi montado em 1975, se não me falha a memória, ou seja, não é nada novo que a gente está trazendo, entendeu? Mas o que a gente quer? Direcionar o trabalho. Direcionar o trabalho para essa vaca, não para essa fome, né? E o que acontece na prática quando a gente visita em todas as propriedades, não estou falando agora só do Tocantins, que existe muito investimento em melhoramento genético e deixa para trás a alimentação. E essas propriedades nunca vão sair do lugar se trabalhar com esse foco, porque genética sem comida também não resolve. A gente sabe que isso é fato de não resolver. E o pessoal, uma dessas visitas também dessa vez, uma propriedade nova, e estava lá a pergunta que os técnicos iam fazer para a gente, né? Ô Júnior, o dela é um touro Nelore. Tudo bem. Qual que é o problema do touro Nelore? Não tem problema nenhum. Não, mas é uma fazenda de leite. Nós temos que... Não. Vamos fazer comida primeiro. Vamos estruturar a alimentação. Depois vem a outra parte. É isso que a gente tem feito no trabalho, independente do tamanho dela, da capacidade financeira que cada um tem, entendeu? Respeitando sempre a realidade de cada produtor. E esse é o projeto Balde Cheio. Exato. Nós vamos aprofundar nesse tema, mas eu gostaria agora da participação do Dr. Cláudio Barbosa, que ele pudesse falar um pouquinho sobre esse alinhamento com as políticas públicas na agricultura de baixo carbono, o projeto ABC, da ODS também, e as metas desses objetivos aí conforme o planejamento da ONU. Fale, por favor, dessa parte um pouco mais técnica, mas que também de fundamental importância para que o projeto dê certo. Obrigado. É muito importante destacar, né, essa participação, esse comprometimento desse modelo do projeto, né, da forma que a gente trabalha com as políticas públicas nacionais e com as metas, né, da agenda 2020-2030, né, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né. A gente sabe que a base, como o Júnior estava dizendo, a gente trabalha não somente com um modelo único de produção alimentar, mas a gente trabalha buscando que esse alimento seja produzido na propriedade numa agricultura de baixa emissão de carbono, né, para reduzir os gases de efeito estufa. Então, dessa forma, a gente está contribuindo também, né, com diminuição de problemas climáticos. Então, e nesse encontro de técnicas para produção de alimento com baixa emissão de carbono, a gente também consegue trabalhar na parte de social e de gestão, né, e ambiental da propriedade, de encontro a outros objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, o programa Balde Cheio, ele consegue contribuir com o objetivo sustentável número 1, que é acabar com a miséria, o objetivo sustentável, desenvolvimento sustentável número 2, que é acabar com a fome, né, de reduzir as desigualdades, que é o objetivo 10, né, diminuir os problemas climáticos, né, o objetivo número 13, e também trabalhar com ecossistemas, né, a biodiversidade, melhorar a biodiversidade, que é o objetivo 15.
De que forma? Porque a gente trabalha, geralmente produzindo alimentos para os animais, para a produção leiteira, né? Trabalhando desde a base do solo, né? Trabalhando com fertilização de solo, mas com um melhoramento físico, químico e biológico desse solo, né? E também com garantia de manter os mananciais, manter e preservar os mananciais de água, inclusive até fazer com que eles muitas vezes voltem, né? Recuperação de nascentes. A gente trabalha com essa, em busca de que o produtor, nossos parceiros, adotem, né, essas técnicas, né, de fazer com que esses ambientes sejam melhorados, tanto solo, água, a parte também de conforto para os animais, né, para o bem-estar, né, desses animais, e é claro que isso tudo é como o Júnior falou, quando isso tudo acontece, que o meio ambiente a gente vai cuidando dele, quem recebe o bônus disso daí? O próprio produtor, a produtora, né? Ali os animais e toda a sociedade, porque se a gente passa a ter um desenvolvimento daquela propriedade com uma maior escala de produção, com a sustentabilidade de produção, né? Aquilo vai dar uma garantia de fornecimento de produto, vai trazer segurança alimentar, né, para nós, segurança de fornecimento, né, uma escala, né, mais previsível de fornecimento. Isso garante o comércio e assim por diante, garante para o produtor, para o fornecedor de insumos também. Então é importante salientar isso, que o projeto trabalha dessa forma, contribuindo de fato com essa agricultura e com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Cláudio Barbosa, da Embrapa Pesca e Aquicultura, com sede aqui em Palmas. O balde cheio também tem direitos e deveres dos produtores. Explique um pouco mais aí como é esse conceito. É correto isso. O produtor ou a produtora que quer participar, né, ao adotar o balde cheio, a metodologia tem alguns deveres e alguns direitos. E quais são esses deveres? Primeiro fazer anotações. Primeiro dever anotar. Acompanhamento ali, seguir a risca. Fazer as anotações que a gente precisa para a gestão. Segundo, né, deixar a propriedade aberta à visitação, a um intercâmbio com outros produtores, outros técnicos. Isso é um dever. E terceiro, fazer aquilo que foi combinado. Geralmente nas visitas nada é imposto, né? O que se vai tratar dali para frente até a próxima visitação dos técnicos é o que foi combinado como tarefa ou como uma atividade a ser desenvolvida. E quais são os direitos, né? Os direitos são, primeiro, o produtor pode aderir ao projeto quando quiser e tem direito à assistência técnica. Ele tem um direito à assistência técnica. Segundo direito, ele pode sair quando quiser do projeto. Ele é livre tanto para entrar quanto para sair. Então, são essa liberdade ele tem, né, de entrar e sair e ter direito a essa assistência técnica, que é o principal, que é o âmago do projeto. E nesse site da Embrapa também, nós temos essas informações aí com mais detalhes. Nós vamos deixar alguns links também, que eu gostaria de abordar alguns mitos e algumas ideias assim já consolidadas que o programa tem desmistificado, como a questão de mercado, a questão até mesmo da cooperação entre os produtores. Pois há uma unidade, obviamente, uma propriedade que é escolhida como uma unidade ali para desenvolver esse trabalho, tem os vizinhos que vão querer saber o que está acontecendo ali dessa transformação. Júnior Colombo, fale um pouco mais sobre esses mitos aí, essas ideias consolidadas que, graças ao balde cheio, elas estão sendo enfrentadas e esclarecidas, vamos dizer assim. Cristiano, a gente já falou lá atrás um pouquinho. O projeto balde cheio é para qualquer produtor, seja ele grande, médio ou pequeno, tá? A questão de intercâmbio, de troca de experiência entre vizinhos, ela é muito saudável, desde que ele tenha acompanhamento do técnico.
Porque na verdade o que a gente vê na prática? O técnico está atendendo uma propriedade, o vizinho visita essa propriedade e sem auxílio do técnico ele quer implantar a mesma coisa que está fazendo no vizinho, fazendo a dele. E esquece que a propriedade dele não é igual à do vizinho. Então essas particularidades é muito importante para a gente. Ele tem que ter a assistência técnica. Então, essa é a maior questão. Mito. Projeto balde cheio é divisão e irrigação. Mito. Tá? O projeto balde cheio é um projeto de gestão da atividade leiteira, econômica, zootécnica e também com os dados climáticos, porque a gente trabalha num ambiente aberto, chuva, seca, enfim. A gente precisa conhecer a região onde a gente está trabalhando, porque existem técnicas de produção para cada região, cada propriedade que a gente está atendendo. A responsabilidade, portanto, dos técnicos, ela fica bem maior, não, Cláudio? A responsabilidade é de todo de mundo, todos, na mas verdade, é que todo mundo é envolvido. Né? Exato. Mas é por isso mesmo. Por isso que a gente, quando vem numa região, como eu sou de São Paulo e venho, a gente vai procurar informação de quem já está aqui há mais tempo. E quem está aqui há mais tempo? Os produtores e os técnicos. E é baseado nisso que a gente discute o que vai ser implantado na propriedade. E essa comunicação, ela é fundamental, não, Dr. Cláudio Lobato? Perfeito. A comunicação dos dados, né, das anotações, dos dados fidedignos, né, que nem o Júnior fala às vezes assim, está escrito no papel, mas isso aqui é a realidade. Então cabe ao técnico estar realmente ali acompanhando, né, e, vamos dizer, assinando embaixo, né? Porque não é todo produtor que tem, às vezes, até a leitura, né? Então a gente tem que, às vezes ele anota numa folha lá, eu tenho uma produtora que a gente assiste, ela tem essa dos 2.000 metros quadrados, ela chega lá e fala, eu gastei isso aqui, vou lá, anoto no caderninho dela e passo para a planilha. Então, cabe ao técnico também saber as dificuldades que cada um enfrenta e buscar resgatar mesmo aquelas dificuldades e trazer ela para o sistema, que é o que é um projeto inclusivo, né, social, né? Acho que esse é um dos papéis nossos também nesse projeto. Diego Iglesias, em relação ao que o Dr. Cláudio acaba de falar, que é um projeto inclusivo, como se dá, portanto, essa relação com os seus vizinhos, os proprietários de outras áreas que querem conhecer, que procuram vocês para, notadamente, eles observam essa diferença, do que era a propriedade com o acompanhamento, com esse trabalho, do que ela vai se transformando. Como que é esse aspecto também? Por favor, aborde isso aqui nesta nossa entrevista. Acontece uma proximidade, né? Como a gente está sempre aberto, né, para as visitas e tudo, alguns outros vizinhos a gente acaba tendo um bom relacionamento, né, com alguns facilita no processo na hora de comprar alguns insumos quando a gente precisa. Então a gente tem uma abertura muito grande com alguns dos nossos vizinhos, né? Não acontece assim uma concorrência, cada um tem o seu mercado, cada um tem a sua parte que o mercado absorve, então a gente acho que quando todos trabalham em conjunto, o conjunto tende a ganhar, né? E é importante isso, Eduardo, também para o senso de cooperação, né? Vocês recebem toda essa estrutura de pesquisa, de técnica e podem, obviamente monitorados, compartilhar isso com os vizinhos, até com ganhos econômicos no momento de adquirir algum insumo, algum material, não? É isso, eu acho que uma das grandes vantagens é a gente expor a nossa realidade e também conhecer as outras realidades, né? Para nós aqui, a gente sempre gostou de visitar, a gente sempre quis visitar outras pessoas, porque a gente sempre teve na nossa cabeça, nós estamos fazendo sempre muito errado, né? Então a gente queria conhecer outras realidades para a gente ajustar a nossa também, claro que junto com a orientação dos técnicos a partir do momento que a gente começou a trabalhar em conjunto. Mas a vinda das pessoas para a nossa casa também trouxe muita informação. As pessoas vêm e trazem informações das áreas delas que para nós contribuem bastante, então fica muito sadio. Então quando a gente fala em produção de leite, a gente tem um envolvimento muito grande, a gente trabalha na mesma atividade, então como nós somos produtores pequenos, a gente compra poucos volumes, então juntando vários produtores, a gente consegue comprar fertilizante, a gente consegue comprar milho, né, Cláudio? O Cláudio sempre está trocando informação, tem um grupo aqui de Palmas, sempre troca informações sobre preços do milho, preço de farelo, preço de sal, para a gente poder se ajudar e a gente conseguir melhorar nossos custos de produção também.
né? Então a gente precisa comprar bem, até mesmo para a gente ter um custo equilibrado, e na hora de vender nosso produto a gente tem uma margem de lucro satisfatória. Exatamente, é um trabalho, como eu disse no começo, que transforma vidas não só no campo, mas também com reflexos positivos nas cidades. Eu gostaria que o senhor passasse o microfone ao Dr. Cláudio Sayão Lobato. Eu vou falar com ele a respeito diretamente desse trabalho com os produtores. Mas antes, até um trabalho de excelência da Embrapa, que é uma das empresas que orgulho do Brasil por sua atuação não só aqui dentro do país, mas também fora, alguns números mais recentes aí em nível nacional do programa Balde Cheio. Nós temos aqui o último levantamento aqui que foi feito de 2019. O programa Balde Cheio atendeu um total de 1.609 propriedades em 468 municípios de 19 estados. Estão em capacitação 260 técnicos com atuação em 326 unidades demonstrativas e também 1.283 propriedades. Realmente são números importantes e significativos deste trabalho. Mas, Dr. Cláudio Lobato, eu gostaria que o senhor falasse agora, como um técnico que atua diretamente ali no dia a dia com os produtores, pudesse exemplificar de coisas simples, até mesmo as mais complexas, esse trabalho de mudança, como até disse o próprio o Dr. Júnior, que a gestão, a estratégia de gestão, a metodologia de gestão é uma, mas as peculiaridades de cada propriedade e com aquilo que o senhor levou de conhecimento. Pudesse citar até alguns exemplos e algumas situações que, em primeiro momento, se viu uma dificuldade enorme, mas que com o tempo elas foram sanadas. Muito bem, Cristiano. Como o Júnior citou, são muito diferentes as propriedades, né? E não existe uma receita para cada uma delas, né? O Eduardo começou uma perspectiva acho que está em torno de 70 litros de leite, hoje ele já chegou a próxima a 300 litros. Mas o Eduardo trabalhou muito com a Engie Grace, né? Eu vejo assim que eles tiveram uma empolgação muito forte e acho que com as palavras deles, eles colocaram a situação que eles viram que a gestão era importante. Então, eles realmente, o projeto, ele se transformou nessa propriedade porque eles assumiram o papel do produtor. Eles viram que era necessário ter as mudanças e eles foram executar aquelas medidas, daquelas visitas que eram realizadas com acompanhamento do Cláudio e do Júnior, e eles realmente executaram. Então, os avanços que estão vindo não são porque as coisas foram arrastadas, não, elas foram executadas, né? E a mudança foi muito rápida, em questão de 3 anos ele se triplicou, até quadruplicou a produção dele. Então, essas situações são importantes. E ele não houve, como foi a questão ambiental também citada, nesse tempo ele não houve nenhuma modificação e ampliação de área, né? Então, houve sim a gestão. A gestão não é só financeira, mas é a gestão das vacas, a gestão na hora de ordenha, a gestão de ver a vaca do cio, né? Então, essas tomadas se apropriaram de outras técnicas. O Eduardo também, como ele citou, ele não tinha na questão do touro, foi até quando nós chegamos na propriedade para fazer a inseminação, e hoje quem faz a inseminação já não é mais o Cláudio, são eles mesmo. Então assim, também se apropriaram do conhecimento, que o técnico ele está sendo muito beneficiado com esse conhecimento que está sendo repassado pelo Júnior, pela própria Embrapa, pelo projeto, mas ele também tem que ter a preocupação de que aquilo não morra nele, não, ele tem que estimular o conhecimento para que as transformações aconteçam com ele, né? Que um dia o técnico não estará mais nessa propriedade e essa propriedade não pode ficar dependente só do técnico, né? Oxalá que possa ele sair e vir outro para poder também dar continuidade. Mas também a gente vê assim, situações de produtores que o grande impacto que eu vejo quando chego às propriedades é que, como um servidor público, eles acham que o serviço público não vai dar uma continuidade naquele serviço, né? Estão acostumados, às vezes, com umas ofertas fáceis de aquilo. Então, tu chega na propriedade e uma proposta nova,
e aquilo às vezes eles impactam, então eles precisam que tu esteja mensalmente lá para eles acreditarem que aquilo não, aquele realmente ele veio, o serviço público ou a pessoa privada, né, veio e realmente ele veio para contribuir. Então essas transformações não são fáceis, né? Nós já iniciamos com vários produtores e eu vejo que a maior dificuldade deles no momento é acreditar e depois é fazer a gestão. E chega um momento que ele dá uma trancada na gestão, aí o projeto tem que ser novamente retomado, né? Porque esses dados de decisões, eles se dão não só com as anotações daquele mês, mas ele tem uma data retroativa sempre em 12 meses. Então, sempre o preço do leite, o custo da mão de obra, o custeio, o investimento é relativo sempre aos últimos 12 meses, né, Júnior? Então, esses fatos, quando a pessoa dá uma parada, né, nessa questão das anotações, é muito prejudicial. Então, mas a gente continua tentando, né, porque nós temos propriedades com 2 hectares irrigados e temos propriedade também aqui em Palmas com 0,2, né, que seria 2 mil metros quadrados, né, que nós estamos utilizando na época das águas com maior intensidade, na época da seca, usando que se chama o sequestro, né, e as vacas ficam ali praticamente recebendo o volumoso em área de sombra, né. Então, assim, eu acho que os impactos do projeto são muito grandes e até a gente conseguir transformar uma realidade, precisa ter a persistência do técnico para que nós possamos sempre levar essa assistência com melhor qualidade. Geglês, por favor, a sua opinião e com base até mesmo da sua formação profissional, como vocês vislumbram ali na propriedade de vocês ali um planejamento a médio, a longo prazo neste projeto? O que vocês acham aí que podem melhorar ainda mais e como essas metodologias tendem a fazer com que esses objetivos de vocês sejam alcançados? Certo. Então, a gente não pode, o projeto é um projeto bem complexo, né? Tem várias etapas, vários segmentos. Então, o primeiro momento foi essa questão mesmo de estruturação e de adequação de manejo e gerenciamento. Hoje a gente observa que dentro da nossa propriedade a gente tem outros pontos que a gente precisa dar um andamento melhor. Então, cuidar melhor das bezerras, né? Hoje a gente já vê uma forma diferenciada para estar trabalhando com as bezerras, porque vão ser as nossas futuras vacas, né, de produção. É um dos pontos que a gente vê. Além de trabalhar só com as bezerras, a gente vê também a questão de novilhas. Então, cada uma das etapas a gente trabalhar com melhor intensidade. Porque antes a gente, como o Eduardo falou, antes a gente começou a trabalhar, a gente falava em inseminação artificial, melhorando a questão de genética, mas a gente não tinha nem a questão básica, né? Hoje a gente precisa investir muito também na questão da qualidade do ambiente para os animais, que é um ponto muito importante. A gente observou isso com bastante clareza, porque nós estamos num local que requer, né, um cuidado maior com relação à sombra, a questão de alagamento também na hora do deitar dos animais, para não ter problemas de doenças futuras na hora da ordenha, né, que quando a gente tem esse problema, onera mais ainda o processo produtivo. Então, a gente está segmentando, né? Então, começamos primeiro com a reestruturação do rebanho, melhorando a questão da qualidade de alimento, a questão de gerenciamento, e agora a gente tem essas etapas dentro da propriedade para a gente estar melhorando. Com isso, a gente espera que a gente consiga alcançar, né, os tão sonhados 1.000 litros de leite dia, né? E aí a gente conseguir fazer com que a nossa propriedade ela rode por conta própria, né? Ela se autossustente e a gente também tem condições para aqueles que trabalham com a gente se autossustentar também. Então, melhorar a nossa qualidade de trabalho, melhorar a questão da qualidade para os nossos animais, porque é um ponto muito importante. Não tem como a gente ter um ganho sem que o animal tenha um ganho também, né? Não tem como a gente extrair dele sem a gente oferecer. E a gente também conseguir se autossustentar dentro do processo. Então, seria mais ou menos essas duas etapas que a gente está buscando até chegar num ponto que a gente pode até ser um difundidor aí sim, quem sabe, de genética, né? De Jéssica, nosso gato, nosso rebanho, a gente trabalha com Jéssica Gessolano, aqui dentro do estado do Tocantins.
Exato. Muito trabalho, não é, Eduardo? Muito trabalho e um objetivo com foco, com planejamento e com uma visão de querer mesmo saber onde quer chegar, né? A gente tem esse sonho, esse foco de chegar nos 1.000 litros, né? Um projeto que antes eu achava que era muito sonho, mas a partir do momento que a gente chegou no balde cheio do projeto, o Júnior, o Cláudio da Embrapa e o Cláudio, eles falam que pode ser até muito mais do que isso, né? Mas por enquanto são 1.000 litros. Mas eu acho que o principal, os desafios são muito grandes, mas eu acho que o principal para a gente até agora, como lição, se talvez sirva de exemplo para alguém, a gente andou muito pouco ainda, tem muito caminho, tem muita estrada para percorrer. Mas o principal está na mudança da nossa cultura, nós como produtores. Né? A gente, a partir do momento que a gente se abre com a assistência técnica, né? Que a gente permite um instrutor estar dentro da nossa propriedade, a gente tem que estar com os ouvidos preparados para escutar, filtrar e poder botar em prática realmente o que for sendo instruído e falado para nós. Por mais que eu e Geirley sejamos engenheiros agrônomos, a gente, em época de faculdade, nós fomos instruídos, nós fomos preparados para trabalhar em outro tipo de mercado. O mercado que eu sempre trabalhei foi outro, não foi vaca de leite. Vaca de leite passou por uma vontade nossa de trabalhar nessa área. Então, a gente conhece de fertilizante, uma coisa é você recomendar, outra coisa é você fazer. Né? Então, a gente teve que se adequar a uma cultura nossa de praticar mais o que as outras pessoas trazem de informação. Isso é muito importante para nós. Porque a partir do momento que a gente está dentro da nossa propriedade, a gente vive aquela realidade. Eu não estou vendo que o Cláudio, o Júnior, o outro Cláudio, as outras pessoas estão fazendo diferente que está dando certo. Eu vivo muito meu dia a dia. Então, o principal ponto é mudar a cultura. Mudou a cultura, aprendeu a ouvir, passou a fazer uma gestão mais bem feita, conseguiu identificar alguns gargalos, né? A gente começa a abrir um leque de opções para a gente poder melhorar a nossa produção, a nossa produtividade, o nosso manejo, a qualidade de tudo que a gente vem fazendo. Eu acho que os principais pontos são esses, né? Exato. Para encerrar, eu gostaria nessa última rodada que o Júnior Colombo pudesse, antes das suas considerações finais, como participar desse projeto Balde Cheio, Júnior? Como o produtor que está nos assistindo agora, ele tem o interesse, o que ele deve fazer para aderir a esse programa? O projeto só funciona com a presença do técnico, né? Então, primeiramente, ele tem que ter um técnico local, pode ser uma cooperativa, uma prefeitura, das próprias instituições parceiras que hoje fazem parte do trabalho, procurarem elas para que eles possam ser atendidos, né? Porque não tem como a gente trabalhar sem o técnico local, tá? Então, essa é a metodologia que a gente trabalha. E na legenda nós vamos deixar aqui alguns contatos do próprio site da Embrapa, que é muito completo. Tem uma página do programa Balde Cheio, repleta de informações sobre conceitos, sobre metodologia, como a participação e números também desse projeto em todo o país. Diante disso, Júnior, eu quero agradecer a sua participação, parabenizar também pelo trabalho e que nessas considerações finais aí você possa falar também um pouco mais, algo que não foi debatido, enfim, que você considere importante ressaltar aqui, já que a gente poderia ficar muitas e muitas horas aqui falando desse projeto maravilhoso que é o programa Balde Cheio. Cristiano, o que eu quero falar é que todos os produtores estão convidados a participar do projeto, né? Falando só um pouco mais da Santos Pedite, que eu acho que eles deixaram alguma coisinha para trás. Sim, sem dúvida. Hoje a Santos Pedite, apesar de pouco tempo que a gente está trabalhando com ela, é uma propriedade que está tendo um resultado muito interessante. Hoje eles estão produzindo 260, 270 litros de leite em menos de 2 hectares. Tá? Menos de 2 hectares. Ou seja, para tirar leite, eu não preciso ter muita terra. Não preciso ter. Isso foi um depoimento que um produtor de Porto Nacional falou com a gente em uma dessas visitas aí andando. Que se eu soubesse que existia esse projeto, talvez eu não teria comprado essa terra. Eu tinha comprado outra terra menor, mas com uma condição melhor, que eu ia produzir muito mais leite. Entendeu com isso aí? Então é essa visão que a gente tem que deixar para os produtores, tá? É uma propriedade que vai crescer muito, né? Eles estão formando novas áreas. É uma propriedade hoje que nós não pretendemos fazer coxo. Ou seja, você imagine uma produção de leite em que você não tenha tratar de vaca. Ou seja, as vacas vão a pasto o ano todo, tá?
isso uma maravilha, né? Porque a gente sabe, né, os custos que são para o desvilagem, enfim, todas essas coisas. Principalmente quando a gente vem para o norte e vê essa capacidade que vocês têm de produção de forrageira, principalmente devido a esse calor intenso que existe aqui na região norte. Então a gente tem que aproveitar melhor as particularidades dessa região, tá? Então, basicamente é isso aí. Estou sempre à disposição de vocês. Cada vez que eu estiver aqui no estado, eu venho 3 vezes ao ano aqui e estamos dispostos a ajudar, que é o nosso intuito, trazer informação para eles, tá? E eles pensam que a gente traz informação, mas na verdade a gente colhe muito informação deles. Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. É uma troca importante. Muito mais com eles do que a gente aprendeu numa universidade, como o Eduardo falou aí. Tá bom? Exato. Isso aí. Dr. Cláudio Saião Lobato, médico veterinário da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Palmas, é o técnico que atua nessas unidades. Suas considerações finais aí para a gente encerrar esse papo e desde já agradecendo mais uma vez aí a sua participação. Também queria agradecer a oportunidade, né, Embrapa, Júnior, os produtores, né, porque isso aqui nada acontece de uma forma única, né, só, né, é uma equipe, né. Então, a imprensa também precisa estar nisso, poder divulgar e levar isso para outros rincões, né, como se fala no Sul. Eu acho que assim, cabe ao técnico ele saber que essa é uma oportunidade de mudança, né. E em tudo que eu faço, eu sempre tento ver que aquilo como fosse o meu negócio, né. Então eu vejo como fosse o negócio do Eduardo Engelês, a Santos Expedito, como fosse o meu negócio, como eu gostaria também de tentar solucionar aquele problema que da mesma forma que chegasse uma pessoa eles me ajudassem a solucionar. Então, e isso eu tento, porque eu também tenho uma retaguarda muito forte atrás aqui que sempre nos auxilia, né? A visita do Dr. André também foi muito boa, quando ele esteve aqui esse ano conosco. Ele citou uns casos, uma experiência teórica na sala, e depois fomos para a propriedade e vimos aquela realidade, né, que a gente tinha que mostrar. Então, o projeto é muito bom, né? Também estamos à disposição para poder atender outros produtores e agradecer essa oportunidade, e estamos para contribuir para a prefeitura, pelo Cláudio também como uma pessoa de poder atuar em outros momentos, né, fora do município de Palmas, como é o caso que a gente atende a Santos Expedite, mas obrigado, estamos aí à disposição para outros momentos também. Agora as considerações finais, seu recado final, Dr. Cláudio Barbosa. Eu quero agradecer a sua participação, todo o seu empenho para que este momento pudesse acontecer, a participação dos produtores e técnicos aqui, nesse momento aqui raro de troca de informações assim mais voltadas a quem está nos acompanhando, aos outros produtores de outros estados, Brasil afora, com as redes sociais. Queria que o senhor falasse aí algo que faltou abordar e as suas considerações finais também, as suas impressões sobre este trabalho que vocês, creio, têm uma satisfação pessoal também de poder realizá-los, não? Muito obrigado. Eu gostaria de ainda falar sobre os parceiros também, né? Agradecer a todos os parceiros, além dos produtores e técnicos, aqueles que nos fomentam, né? E dizer que também, para participar, né, basta procurar aí, você vai disponibilizar os contatos nossos aí de telefone e e-mail para entrar em contato. Nós temos já boas parcerias e temos projetos já assim com um horizonte previsto pelo menos até de atuação até 2024, né? Graças a Deus estamos com esse processo já em andamento de acordo de cooperação, com novas parcerias nos fomentando para dar continuidade. É muito importante destacar também que eu estou como coordenador aqui do projeto na unidade da Embrapa Pesca e Aquicultura, mas eu não trabalho sozinho. Eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, né, o pessoal do núcleo de comunicação, do meu setor de implementação de tecnologias, uma ajuda muito especial da Márcia, do Pedro, né, e de outros colegas, mas eles estão mais assim conectados em atividades e aos resultados, né, e os resultados que a gente tem conseguido por meio do trabalho conjunto com vocês aqui, de todos os outros técnicos e outros produtores, né, a gente tem compilado esses dados, né. Esses dados são muito importantes
para a gente trabalhar com o relato do balanço social da Embrapa também. A gente precisa desses dados, não é por acaso, a gente precisa mostrar para a sociedade o retorno que a gente pode dar em relação àquilo que é investido em nós, pesquisadores, analistas, né, comunicadores, todos nós da Embrapa. E eu agradeço também, em especial vocês, por estar levando isso. Eu sei que o que a gente está falando aqui, fazendo aqui hoje, vai chegar em outros países, com certeza, Cristiano, porque assim, todo mundo tem, assim, o seu canal tem uma grande audiência, e a gente também, nos canais da Embrapa, também tem tido uma grande audiência, não só dentro do Brasil, mas fora, né? O Balde Cheio está em vários países da América Latina, tem outros técnicos, instrutores também, que fazem visitas a esses produtores, e eu estou muito satisfeito com esses resultados, porque a gente, dentro de pouco prazo, mesmo tendo tido uma dificuldade aí de 2 anos da pandemia, a gente já está podendo agora, esse ano e no ano que vem, realizar alguns dias de campo, intercâmbios entre técnicos e produtores, tanto no Tocantins quanto no sudeste do Pará. E eu quero que todos vocês que estão assistindo fiquem atentos a essas datas que nós vamos promover esses dias de campos para participarem conosco, e sejam bem-vindos todos esses eventos. Sem dúvida, e todas essas informações, elas estarão disponíveis. Nós vamos compartilhar também junto com esse trabalho magnífico que a comunicação da Embrapa já faz, além da Embrapa proporcionar ao produtor informações sobre técnicas, tecnologias agrícolas e experimentos. A comunicação da Embrapa também faz um trabalho excepcional de levar essas informações técnicas aos produtores e também às pessoas das cidades que têm o privilégio de conhecer um pouco do trabalho que é realmente o trabalho de vocês, que é numa indústria a céu aberto ali, cheia de muitos problemas, mas também que graças ao empenho, à dedicação e o conhecimento técnico vocês conseguem superar. Para encerrar, nós vamos agradecer aqui a Gleice Abreu e também ao Eduardo, primeiro pela participação e segundo por acreditar nesse projeto. Eu gostaria que pudesse passar o microfone. Agradecendo aí, Eduardo, você pela participação aqui, por contar um pouco da sua experiência, que creio vai ser muito útil para outras pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado e parabéns por acreditar e desenvolver realmente, junto com esses técnicos, este trabalho que é o programa O Balde Cheio. Eu agradeço, viu? Nós dois aqui temos a agradecer a todos vocês. Eu acho que o resultado vem de forma positiva, principalmente para o produtor, ele que é o maior beneficiário com tudo, né? Porque ele está se desenvolvendo, está desenvolvendo sua propriedade, está desenvolvendo sua renda, as pessoas que estão envolvidas dentro da propriedade, que são os colaboradores, como também aqueles colaboradores indiretos, né? Que no dia a dia compram a nossa produção e fazem parte de toda a cadeia produtiva. Então, nós dois aqui temos a agradecer toda a experiência, toda essa troca de informação que nós temos ao longo do dia a dia, principalmente com o Cláudio, mas principalmente nessas rodadas também que acontecem temporárias com o Júnior, o Cláudio da Embrapa, né? A gente vê um resultado muito positivo, mesmo com pouco tempo de trabalho. Vamos dizer, estamos em 1 ano e meio, basicamente, no projeto Balde Cheio, e já deu para mudar bastante a nossa realidade e o que a gente vem praticando e colhendo resultado dentro da nossa propriedade. Ok. Gleice, muito obrigado também por sua participação. Esperamos, num próximo contato, nós já com boa parte de tudo aquilo que você falou há pouco aí dos objetivos, das metas, a gente já poder visitar até mesmo a propriedade e conferir em loco esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem. Eu queria agradecer, né, a oportunidade, como o Eduardo falou. Foi um divisor de águas na nossa propriedade, no nosso negócio, né? E a gente espera vocês lá no dia de campo, né? Nós vamos recebê-los com muito gratidão e mostrar um pouquinho do que a gente aprendeu, né? Para que outras pessoas também possam aprender como a gente também, como os técnicos, né? Que estão todos os dias, no caso, o técnico nos acompanha, o Cláudio, e também junto com o programa, né? O Júnior, o Cláudio da Embrapa e os demais que a gente também não citou aqui, mas que fizeram a diferença no projeto. Sem dúvida. E na descrição desta reportagem vocês têm acesso à página da Embrapa, do programa Balde Cheio, e mais informações
como contatos, números e informações úteis para que vocês possam conhecer mais esse projeto e também aderir a esta iniciativa importante. Muito obrigado a todos e até a próxima.